Vamos lá então, pessoal. Aula 5, interpretação textual com o professor Jober Keitel. Então, vamos lá ao significado das palavras. Aula importantíssima, aula fácil, que vai dar uma possibilidade maior de acertar mais questões. Ao final dessa aula eu vou trabalhar 5 questões contigo de interpretação. Questões não tão simples, mas que te levam adiante dentro do mundo dos concursos, tá? Não só dos concursos, mas da interpretação de forma geral, né? A interpretação serve para tudo, tá? Beleza? Bom, palavras com significados semelhantes são chamadas de sinônimos, tá? Então todo mundo conhece o que é sinônimo, o que é antônimo, né? Processo sinonímia, né? Sinonímia, tá? Beleza? Sinônimos, né? É importante destacar que sinônimos perfeitos não existem. Então olha só, aqui eu afirmo de forma categórica, tá? Que sinônimos perfeitos não existem. Então, quando eu digo que é sinônimo, conceitualmente eu tenho a ideia que é igual, tá? Mas não é igual, tá? Existe uma similaridade, né? Ou seja, é muito próximo um do outro. No entanto, não é exato, tá? Beleza? Por exemplo, a palavra importante, né? Importante é a mesma coisa que relevante, é a mesma coisa que notável, é a mesma coisa que crucial, é a mesma coisa que vital. E aqui eu trago uma dica de suma importância, importantíssima para ti, tá? Prezado. Olha só, meu querido, minha querida, olha só. Se eu estou dentro de um texto, né, e eu trabalho com isso há bastante tempo, com os diversos níveis de conhecimento, tu pega um texto e tu não conhece a palavra, o autor, né, uns bons textos que tem palavras, muitas palavras que pode vir a tu desconhecê-las, né, tu não conhecer todas essas palavras, vamos lá que eu não sei o que significa a palavra, vamos pensar que eu não sei o que significa vital, tá? Faz de conta que tu não sabe, talvez tu não saiba mesmo, né? Mas talvez tu saiba. Mas vamos brincar aqui. Eu não sei o que é vital. Né? O cara que está tecendo o texto, está escrevendo o texto, ele usa a palavra vital. E mais adiante, né, ele usa esse adjetivo, ele usa importante. Tá? E eu sei o que é importante. Importante é algo que tem uma certa relevância, né? É algo que tem, né, importância, né? Vamos dizer assim, tá? Tem relevância, né? Sua notabilidade, né? Usando os próprios termos que eu usei aqui contigo. Mais à frente usa vital. E eu percebo, através do jogo das palavras, dentro das frases, que vital, né, ele quer dizer a mesma coisa que importante. E eu capto o significado. Então, o leitor, a pessoa que está interpretando o texto, não necessariamente ela precisa saber tudo de gramática, dos aspectos morfológicos, né, dentro de conhecer as classes de palavras, né, morfologia total ou análise sintática. Não necessariamente, tá? Ele pode sim ser um leitor mais atento, que vai fazer aquelas camadas de leituras diversas vezes e vai observar detalhes como este, ok? Tá? Uma coisa que eu digo sempre, uma música. Tem duas pessoas com conhecimentos de mundo diferentes, elas vão ouvir uma música, um vai ter uma determinada compreensão, interpretação e o outro outra, tá? Isso vai depender de quantas coisas ele absorveu no decorrer do tempo, tá? E aqui fica uma dica. Então, ler, assistir coisas boas, boas obras, né? Vai te fazer aprofundar-se dentro do mundo da compreensão e da interpretação textual, tá? A palavra necessário é a mesma coisa que essencial, vital, imperativo, obrigatório, indispensável, beleza? Aqui o processo dos sinônimos, ou seja, sinonímia, tá? E agora nós vamos entrar no processo da antonímia, ou dos antônimos, como tu já deve ter ouvido muitas vezes, né, lá no teu ensino fundamental. São palavras que têm significados contrários, tá? Exemplos. Dedicado. O contrário, a contrariedade. Dedicado é desleixado, negligente, indiferente, tá? Aquele funcionário é muito negligente, ou seja, ele não é nada dedicado, tá? Então é o contrário de dedicado. Contrário de pontual, tá? Eu busco ser pontual, falando de mim, da minha pessoa, né? Ou seja, eu busco não chegar atrasado, tá? Chegar com pontualidade, né? Naquele horário britânico, assim, de tipo, 13 horas é 13 horas, não é 13 e 1. Tá? Ou chegar até antes, né, um pouquinho, para poder se organizar, tá? Polissemia, né? São palavras com mais de um significado, né? Eu ouso dizer que qualquer palavra pode adquirir novos significados, que a língua é orgânica, ela vai se modificando, e dependendo do contexto que uma palavra é usada, essa palavra modifica o seu sentido, né? Sua semântica, tá?
A palavra cabo aqui eu trouxe para ti. Cabo de vassoura, cabo militar e cabo de faca. Empregadas, né, diante de contextos diferentes, elas têm significados diferentes, tá? E eu não preciso explicar mais aqui, tá? Me parece muito óbvio a diferença entre um cabo militar e um cabo de vassoura, tá? Pegar a palavra cabeça, tá? Tanto a parte do corpo humano, isso aqui, né? Eu tenho uma cabeça grande, tá? Quanto com o líder do grupo, né? Eu sou o cabeça dos professores, tá? Organizei determinada coisa no trabalho. Beleza? Só um exemplo assim, né? Não é a realidade isso, mas só para trazer um exemplo, tá? Então, dependendo de como eu utilizo a palavra, ela adquire um novo conceito, tá? Um novo significado. Isso é um fenômeno polissêmico, tá? Polissemia, beleza? E para retomar, eu trouxe escrito bonitinho para ti aqui, tá? Para quem não entendeu ainda, né? Na aula 5, demorou, mas veio. Hipônimos e perônimos são palavras que possuem uma relação hierárquica de significado. Professor, o que é hierárquico? Hierárquico é que segue algum degrau, vamos dizer assim, né? Dentro da minha família tem hierarquia. Pai, mãe, filho, né? E assim por diante, tá? Dentro da empresa tem o superior, né? Tem alguém que está um pouco abaixo, assim vai até chegar lá no peão, tá? No operário, tá? Sou operário de educação, né? Ok? Abaixo de mim só os estudantes, né? Os alunos, tá? Que vão ter que, né? Brincadeiras à parte. Então, são palavras que possuem uma relação de hierarquia, né? Aqui, ó, bem categórico, bem esmiuçado, tá? Bem simples para ti. Hipônimo tem um sentido específico, tá? Hipônimo sentido específico, mais restrito. Hipônimo é restrito, hipônimo é restrito, hipônimo é restrito. Anota esse macete, ó, hipônimo é restrito. Porque hiperônimo é amplo, tá? Amplo, tá? Hiperônimo tem um sentido mais geral, amplo, tá? Ó, restrito, amplo, é fácil de lembrar, né? Hipônimo restrito, hiperônimo amplo. Exemplo de hiperônimo: o deputado federal João usou a verba de gabinete para fins particulares, tá? Esse parlamentar disse que devolveria o dinheiro aos cofres públicos. Quem é o parlamentar? O deputado João. Observe que parlamentar, né, que faz referência lá ao deputado, né, tem um sentido mais amplo, tá? Em relação à palavra deputado, tá? Todos, né, deputados são parlamentares, né? Mas parlamentares tem os deputados e tem outros também, tá? Mesmo que eu não saiba quais outros, eu consigo compreender isso, não consigo? Dentro do contexto. Em relação à palavra deputado. Portanto, parlamentar é um hiperônimo, porque é mais amplo, tá? Tá aqui, ó, mais amplo. Hiperônimo mais amplo, né? Deputado tá dentro do parlamentar, portanto, hipônimo mais restrito. Beleza? Espero ter entendido agora, tá? Se não entendeu, olha de novo, lê de novo e entende, tá? E vamos para as questões. No trecho, a terceira onda encorajou uma ampla variedade de reformas na estrutura e na organização dos tribunais. O verbo encorajar tem o mesmo sentido de incentivar. Eu aqui vou riscar, vou sublinhar, né? Texto. A terceira onda encorajou uma ampla variedade de reformas na estrutura e na organização dos tribunais. Se eu digo assim, a terceira onda incentivou uma ampla variedade, sim, são sinônimos, tá? Corretíssimo, tá? Ambas têm o mesmo significado, ou muito próximos, né? Como eu disse anteriormente. Similaridade, tá? Beleza? E aqui eu coloquei alguns detalhes para ti. A terceira onda incentivou uma ampla variedade de reformas. Ela encorajou uma ampla variedade. Note que o sentido permanece o mesmo. O sentido sim é o mesmo. Professor, mas eu não entendi tão bem, tá? É uma questão assim que eu ouço as pessoas me dizerem, eu não entendi tão bem. Como eu disse anteriormente, tá? Aqui nós vamos ter que lidar com a releitura, a leitura, né? Com aquela leitura mais... E sim, eu vou ter que conhecer mais palavras, aumentar o meu vocabulário. Como é que eu aumento o meu vocabulário? Lendo mais, né? Livros, né? Assistindo melhores filmes, peças. Nós temos esse universo maravilhoso do YouTube aqui, que a gente pode assistir qualquer peça, né? Que em momentos anteriores aí da história humana, bem saberíamos que existia, ou se soubéssemos, não teríamos a oportunidade de assisti-la. Então, isso é jogo, tá? Em frente. Depreende-se dos sentidos do texto que a palavra pegadio está empregada como sinônimo de implicância, tá? Então, ele está afirmando aqui que implicância e pegadio são palavras sinônimas, tá? É que eu peguei já o comando da questão, tá? Depreende-se do texto, sempre que ele usar depreende-se, por exemplo, ele está falando do nível de interpretação, porque eu estou retirando, depreendendo do texto conhecimento, tá?
De tanto pegadio com o neto, até nos menores que fazeres. Professor, eu não sei que palavra é essa. Tudo bem, meu querido, não precisa saber, tá? Por todo esse emaranhado, essa costura textual, nós conseguimos interpretar. Tu vai ver que é bem fácil. De tanto pegadio com o neto, até nos menores que fazeres, fora de hora, meu avô me queria com a cara metida nas coisas. Olha, me queria com a cara metida nas coisas, que as suas mãos manejavam. Era o seu jeito mais congruente me passar o afeto calado de sua companhia, e ao mesmo tempo me adestrar na sabedoria que apanhara dos antepassados rurais. Pequenos conhecimentos cristalizados em hábitos recorrentes, que eram exercidos todos os dias no amanho da terra e no cultivo dos animais, com a estranha naturalidade de quem já nasceu posseiro de seus segredos e sua magia. Questão errada, tá? Implicância não tem nada a ver com esse carinho, né, do avô, tá? Nada a ver. Ele tentava se aproximar, tá? Eu li só uma vez, tá? Eu até não disse pra ti. Se tu não tá com a apostila ainda, se tu não, né, não terminou os vídeos aqui, tá, né, meio que assistindo logo o que eu posto, tu pega, congela essa tela, responde, né? Se tu não fez, agora faz na próxima, né? Na primeira lá, podia ter feito também. E faz a questão. E aqui vem a explicação. Eu até expliquei já antes, né? Questões que utilizam expressões como depreende-se, infere-se, exigem que o candidato preste atenção na interpretação ou a interpretação do texto. Se o avô desejava a companhia do neto até nas tarefas mais simples, isso indica que não havia implicância. Muito pelo contrário, né? Existia assim ali uma relação de carinho e afeto. Se houvesse implicância, né, a relação seria de distanciamento, não de proximidade, tá? Beleza. Próxima questão. As palavras muito e menos são antônimas no contexto em que foram empregadas. Texto. Hoje, se você adoecer, faz muito menos diferença o lugar onde vive, tá? Com certeza errado. É que eu vou logo para a explicação, tá? Eu trouxe na explicação alguns detalhes sobre as classes de palavras. Não necessariamente eu preciso saber as classes de palavras para acertar uma questão que nem essa, tá? Beleza, ó. Mas vamos lá. A palavra menos, né, é um adjetivo, tá? Ela tá ligado à diferença, tá? Menos tá ligado à palavra diferença, aqui, ó, tá? A palavra posterior, tá? A palavra muito é um advérbio e ela traz intensidade, né? Ela vai trazer intensidade, tá? A palavra menos, tá? Ela vai intensificar muito menos, tá? Não tem relação de antônimos, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, muito menos, muito e menos, nada a ver, tá? Ok? Mesmo que eu não soubesse que uma é um advérbio, outro é um adjetivo, eu conseguiria acertar essa questão, tá? Questão errada também, tá? Na linha 6, não tem o texto, mas pode vir a questão assim, tá? É certo de um texto. Os vocábulos compreensão e decifração apresentam-se em relação de sinonímia, tá? Ou seja, de sinônimos, tá? Compreensão e decifração são duas coisas sinônimas, ou seja, sentidos muito próximos ou iguais, né, entre aspas, né? O leitor que ainda está preso à decifração ou à compreensão dificilmente consegue entender o que aborda o texto lido, pois não utiliza as estratégias mais adequadas para a compreensão, tá? Nada a ver, já fugiu, né? Nada a ver. Decifração é uma coisa, compreensão é outra, tá? É necessário um trabalho que o ajude a ir além de leitura palavra a palavra ou sílaba a sílaba, para buscar outros meios de identificação que permitam tornar a leitura mais fluente, utilizando paralelamente os processos de decifração e compreensão. Bom, se ele está dizendo que decifração é sinônimo de compreensão, ele não teria colocado aqui como soma, né? Esse E vai somar, tá? Né? Uma questão aditiva aqui, tá? Decifração e compreensão. Errada, tá? Óbvio, tá? Eu trago para ti uma explicação aqui. Quando os processos de decifração e compreensão são usados simultaneamente, isso indica que não são sinônimos. Eu coloquei uma lado da outra, né? Xícara e copo, quer dizer que não são sinônimos, são dois frascos diferentes, tá? Também não são antônimos, tá? Ou seja, não são contrários. São termos que se complementam, ou seja, complementares. Decifração de acordo com a leitura realizada palavra a palavra. Tô decifrando. Bem lá dos anos iniciais, né? Sílaba por sílaba, né? E compreensão é que possibilita uma leitura mais fluente, tá? Beleza? E a última questão aí, sem alteração dos sentidos originais do texto, a palavra transmitidas poderia ser substituída por transmissíveis, tá? Texto, tá? Os dados disponíveis indicam que as doenças transmitidas ou transmissíveis por alimentos geram
70 mil dólares a 19 milhões de dólares em custos anuais de saúde nos países do Caribe e mais 77 milhões de dólares nos Estados Unidos da América, tá? Cara, questão facílima, tá? Transmissível é uma coisa, transmitida é outra, tá? Bom, vamos direto para a explicação, tá? Transmitida, por exemplo, né? Os alimentos transmitem as doenças transmissíveis. A origem da doença é o alimento, tá? Repare que tem uma alteração semântica, tá? De significado. Ser transmissível é que, né? Pode transmitir, tá? Né? Transmitida é que de fato ocorreu, tá? E aqui eu trago 2 exemplos para finalizar a aula de significação das palavras, significado das palavras, tá? Eu chamei assim, né? Significado das palavras, tá? Beleza? Aula 5, até aqui. Nos vemos na aula 6. Forte abraço, bons estudos, não para, seja imparável, o sucesso vem.